E aí galera, sempre alerta, chefe Silvio. Assim como a especialidade de primeiros socorros, eu vou começar a postar alguns vídeos referente à parte de combate, prevenção e combate ao incêndio também, tá certo? Então nesse vídeo a gente vai trabalhar o item 1, tá? Que é explicar o que é fogo e métodos para sua extinção, os componentes essenciais para que haja combustão e os tipos de combustão, certo? Então vamos lá. Fogo e combustão são termos sinônimos. Então se nós falarmos fogo ou combustão é a mesma coisa, tá? Fogo pode ser conceituado como processo de reação química de oxidação rápida e autossustentável, acompanhado pela produção de luz e calor, tá? De intensidades variáveis dependendo muito do material combustível, certo? Então fogo é quando ele está no nosso controle. Já o incêndio é a combustão ou fogo que foge do controle do ser humano, tá? Então ele pode danificar ou destruir bens, objetos e até matar pessoas, certo? Componentes essenciais do fogo é o combustível, comburente, geralmente o oxigênio, tá? Calor ou energia térmica e a reação em cadeia, certo? Esses são os 4 elementos do fogo. Com isso foi criado uma teoria chamada de quadrilátero do fogo, onde nós temos aqui os 4 elementos numa condição favorável, tendo o fogo ou a combustão, ok? Combustível pode ser sólido, líquido ou gasoso, tá? Não vou entrar muito no mérito disso, porque vocês já sabem como é que funciona, a gente aprendeu nas escolas, tá? Certo? Então pode dar uma lidinha aí, já vai ter uma ideia de quais são os tipos de combustíveis, certo? Comburente, por excelência na natureza, o comburente é o oxigênio, tá? Porque nós temos todo o ar que nós respiramos, 21% é oxigênio, 78% nitrogênio e 1% de outros gases. Por que comburente? Existem outros elementos gasosos que podem substituir o oxigênio, como por exemplo o vapor de cloro ou cloro, o vapor do cloro propriamente dito é mais fácil de entender, tá? Que ele é um gás que pode substituir o oxigênio nessa produção, nessa combustão, nesse fogo, certo? Então por isso que a gente dá o nome de comburente, certo? É um nome técnico, mas se alguém falar comburente ou oxigênio é a mesma coisa, certo? Calor é uma energia térmica, tá? É uma energia térmica que gera mais calor, e esse calor vai cada vez aumentando mais até entrar no ponto de ignição, onde acaba apresentando-se o fogo nos materiais, certo? Ele pode ser gerado de forma física, de forma química, de elevação de temperatura, pode ser tantas outras formas dali, tá? Temos aqui alguns efeitos físicos e químicos, como a elevação da temperatura, aumento do volume do corpo aquecido, mudança do estado físico da matéria ou mudança do estado químico da matéria, tá? Não vou entrar muito no mérito, mas a gente tem que saber que o calor é um elemento essencial para que haja o fogo, tá certo? Tem mais algumas apresentações, alguma parte teórica aqui, só para a gente ter uma ideia, tá? A forma mais simples de calor das chamas atinge o combustível, que é decomposto por partículas menores que combinam-se com oxigênio e queima. Então não adianta a gente ter todos os elementos se não tiver o fogo, e não adianta ter calor, e não adianta ter o calor se não tiver os outros elementos também. Então todos são essenciais e necessários para que tenhamos a combustão ou o fogo, ok? Tá? Aqui nós temos um vídeo, tá? Para ver o quão importante é a necessidade de entendermos a situação. Se vocês observarem, tá? Basicamente aqui é uma sala, tá? Vou parar aqui um pouquinho o vídeo. É uma sala, temos aqui um criado mudo, um quadro, um sofá, um pinheirinho. Ao redor do pinheirinho a gente tem diversas luzes de Natal, tá? Essas luzes de Natal, o pinheirinho hoje em dia, a maioria deles são sintéticos, tá? E a gente coloca essas luzes de Natal basicamente comprados nesses
1,99 entre aspas, né? Que são luzes com uma qualidade inferior, porém com dupla certificação internacional, né? Produzidos na China, comercializados no Paraguai e consumidos no Brasil, certo? Então, essas luminárias ficam acesas, acabam gerando aquecimento ou curto-circuito, onde acaba tendo o início do fogo. Podemos observar que, por o pinheirinho ser um material sintético, é uma queima muito rápida, tá? Muito rápida mesmo. Dificilmente a gente vai conseguir extinguir esse incêndio com algum agente extintor, alguma forma de extintor, tá certo? Se vocês olharem o fogo, ele é muito rápido, tá? Ele joga todo calor e fumaça para a parte superior dessa sala, batendo no teto da sala, ali na laje. Esse calor, ele bate lá em cima e desce. Então ele vem aqui, bate lá em cima e começa a descer, começa a atingir os demais materiais. Isso aqui é reação em cadeia, tá certo? Ele pega fogo, bate lá em cima e vai. Quando você percebe, muito rapidamente, tudo na sala começa a pegar fogo. Observe o criado mudo, mesmo sem a presença direta da chama, o calor é tão intenso, que ele acaba pegando fogo. Então pega fogo no criado mudo, no sofá, e já pegou fogo em cima da mesa também. Então é uma reação muito rápida, certo? Então quanto mais favorável forem os componentes, os materiais combustíveis e o material ali, os 4 elementos, mais rápido acaba sendo destruição de um ambiente. Podemos ver que essa sala, em menos de 1 minuto, menos de 50 segundos, ela foi toda tomada pela chama, certo? Vamos lá. Quando algo pega fogo, a gente vai ter 2 formas de combustão, uma chamada de completa e outra chamada de incompleta. A combustão completa é aquela que tem a entrada de oxigênio à vontade. Tá? A combustão completa é que ela possui quantidade de oxigênio suficiente para que o material seja consumido de forma total, tá certo? E ali vai ter a produção de dióxido de carbono e de água. A combustão completa apresenta maior liberação de calor. Então, tendo oxigênio suficiente, vai queimar até o consumo total do material combustível, certo? Já a incompleta não. A incompleta ela tem uma supressão do oxigênio, tá? Ela tem uma diminuição da quantidade de oxigênio. Esse incêndio ele é bastante comum em apartamentos, em casas, prédios de modo geral, tá? Por quê? Quando pega fogo num ambiente, por exemplo, um quarto, e esse quarto está totalmente fechado, tá? Esse fogo, essa combustão, ela vai consumir todo o oxigênio lá dentro, certo? E vai se extinguir a chama, não vai ter a presença de chama. Porém, ela vai continuar tendo material combustível e calor. Então a gente tem que tomar muito cuidado se porventura tiver que abrir uma porta nessa situação. Eu indico que nunca, jamais abra uma porta de um apartamento que estiver pegando fogo se esse apartamento estiver totalmente fechado. Porque pode acontecer uma coisa que a gente chama de backdraft, tá? Que é uma explosão do ambiente, certo? Porque é uma entrada súbita de oxigênio e que é o que falta nesse incêndio, né? É o que falta no incêndio. E essa entrada súbita de oxigênio faz com que o fogo se alastre rapidamente, causando uma explosão no ambiente. Tá? Então tomem cuidado, na combustão incompleta em prédios, casas, apartamentos, lojas, qualquer lugar, não se deve abrir as portas. Tem que esperar o corpo de bombeiros chegar para fazer a liberação desse local, certo? Controle do incêndio. Os métodos de extinção do fogo baseiam-se na eliminação de um ou de mais de um daqueles elementos daquele quadrilátero do fogo. Tá? Então a gente vai atacar 1, 2, 3 ou os 4 elementos de acordo com a situação, certo? Então, de modo geral, nós vamos ter 4 formas de combate a incêndio. Tá? Então, se nós atacarmos o combustível, se a gente tirar o combustível do ambiente, a gente vai ter a retirada do material combustível e a eliminação do fogo. Esse tipo de incêndio, essa técnica é bastante utilizada em incêndios florestais, onde quando a gente acaba
tendo incêndio em vegetação, você faz uma coisa chamada de acero. Então, você faz a retirada de boa parte da vegetação, um corredor sem vegetação, o fogo chega até esse corredor, como não vai ter mais material combustível, ele acaba se extinguindo, tá? Que é a retirada do material combustível. A eliminação do oxigênio, tá? Daí a gente vai ter o abafamento, certo? A gente tirando o oxigênio, a gente tem o abafamento do incêndio, tá? Sem oxigênio, sem fogo. A diminuição da temperatura, que é o resfriamento, que é a técnica mais utilizada, basicamente, para resfriar um incêndio é jogar água. Então, quando o incêndio está numa combustão completa, a gente acaba jogando bastante água. Pode ser de fora, de qualquer ponto, você joga água até diminuir a temperatura, tá? Já na combustão incompleta, você também até pode usar água para fazer a quebra da reação em cadeia, porém você já não consegue jogar de fora. Você tem que entrar dentro do ambiente. Por isso que quando tem uma combustão incompleta, deve ser chamado o bombeiro, porque o bombeiro vai fazer as aberturas, vai entrar dentro do ambiente para fazer o combate ao fogo, tá? E a quebra da reação em cadeia, que é diminuir o número de moléculas vibrantes, tá? Que isso também, essa quebra da reação em cadeia, é só com técnicas que o Corpo de Bombeiros acaba atuando, com jatos neblinados de água dentro do ambiente. Tá certo? Então, também não é vocês que vão fazer. Vocês vão trabalhar basicamente no princípio de incêndio, tá? Trabalhando as 3 partes de cima, que é a retirada do material combustível, se possível, tá? O abafamento do local e o resfriamento, principalmente jogando água. Nada mais do que aquilo que a gente faz quando faz uma fogueira, né? Quando vai apagar a fogueira, acaba jogando água e assim sucessivamente. Porém, a gente tem que tomar cuidado com algumas situações, principalmente quando envolve eletricidade. Eletricidade e água não combinam, certo? Então, método de extinção, retirada do material combustível, como a gente falou, de forma mais simples de extinguir o incêndio, baseia-se na retirada do material. Tirei o material combustível, vai acabar o fogo, tá? O resfriamento, que é a retirada do calor do ambiente, principalmente com a utilização de água, o abafamento, que é a retirada do oxigênio, e a quebra da reação em cadeia, tá? Consiste na introdução de determinadas substâncias no processo da reação química da combustão, certo? Então, aqui essa quebra da reação em cadeia basicamente é feita pelo Corpo de Bombeiros, como falamos anteriormente, certo? Essa é a primeira parte o item 1 da especialidade de combate a incêndio. Espero que tenham gostado, tá? Lembrando novamente que só assistir o vídeo não valida o item, teria que ver vocês têm que conversar com o chefe de seção para ver se ele valida esse item, certo? Então, obrigado galera, não esquece aí, se gostou do vídeo, de dar um joinha ali e compartilhar para a gente conseguir atingir o maior número de membros juvenis no movimento escoteiro. Abraço!